ser uma reunião presencial, com início a partir das 9h30, e ainda o local está a definir. Nós ainda não conseguimos fechar um local para reunião. Caso tenha algum membro aqui que gostaria de ter essa reunião da CTMH no seu município ou na sua empresa, podem ficar à vontade. Aqui o Matheus está se oferecendo, né, para que essa reunião seja em Jundiaí. Caso tenha alguém mais, fique à vontade, e nós entraremos em contato aí para fazer as tratativas, então, para essa reunião, mas estaremos encaminhando para os membros na convocação aí o local certo da reunião e tudo direitinho. Podem ficar à vontade. Bom, da minha parte é isso. Gostaria de partir para outros assuntos, né? Caso tenha algum membro que gostaria de fazer algum relato na sessão de outros assuntos, por favor. Doutora Alexandra, por favor, bem-vinda. Desculpa, não tinha visto a presença da senhora. Por favor, pode ficar à vontade, doutora Alexandra. Doutora, o microfone acho que está fechado. Bom dia, acho que estava bloqueado aqui. Bom, inicialmente eu queria só até pedir, eu não consegui acesso ao chat para registrar minha presença, mas só reforçar, diante de tudo que foi colocado, acho que é de extrema importância essa análise, esse acompanhamento por parte da Câmara Técnica em relação aos efeitos do El Niño, e nesse período de estiagem que traz aí contornos, até eu estava verificando, percorremos 35% do período seco. Hoje a gente já, acho que é até difícil a gente afirmar isso, porque a gente já não sabe mais qual é o período seco, qual é o período de chuvas. Eu acho que as coisas estão muito diferentes. Reforçar a necessidade por parte dos municípios, nesse período, de construção, de revisão, de elaboração dos seus planos de contingência, que, na verdade, devem ser práticos, né? Na verdade, não se trata de uma mera formalidade, mas sim uma clareza em relação às medidas a serem adotadas diante dessas anomalias que podem vir a ocorrer, tanto em relação à questão da disponibilidade hídrica, como em relação às alterações de qualidade. Continuamos acompanhando esse aspecto, estamos trabalhando, e em breve nós vamos ter novamente a Câmara Técnica, o grupo de trabalho de qualidade, que é vinculado a essa Câmara Técnica, em que estão sempre reforçando o sistema de alerta, né? Na verdade, ainda o sistema de alerta, na última reunião, eu teci algumas ponderações em relação a ficar muito adstrita ao âmbito da CETESB, como um plano operacional da CETESB, reforçando que não é esse, na verdade, o nosso intuito. O intuito é que seja algo interinstitucional, né? Que, lógico, nós temos aí a CETESB como grande órgão ambiental responsável pelo acompanhamento da qualidade, mas nós precisamos ter claras as ações e sobretudo, os mecanismos de comunicação interinstitucional. E a sala de situação tem um papel muito estratégico nessa situação, para justamente possibilitar uma rápida comunicação aos diversos interessados. Percebemos em outras situações falhas ainda muito significativas no tocante a essas comunicações, em que muitos dos serviços acabam sendo interrompidos sem a necessária comunicação, seja no que a gente trata em relação ao abastecimento às entidades reguladoras, seja em relação à questão das autoridades sanitárias, em razão dos riscos sanitários envolvidos nessas situações, né? E nós temos aí a questão dos usuários, nós temos esse período de estiagem, mas temos uma série de fenômenos que acontecem, acidentes, problemas, descarregamento de lodos, alterações que são não só apenas em relação ao fósforo, as questões das florações que estão cada vez mais frequentes
com aumento dos episódios de cianobactérias, demandando, portanto, também um olhar muito criterioso por parte do serviço de abastecimento. Os que são melhor estruturados, a gente percebe que tem uma condição melhor, outros nem tanto, e aí existe justamente essa governança que é tão importante de ser fomentada, de ser construída. Então, nós estamos aqui passando, de fato, por um grande, acho que pente fino do que vem sendo construído ao longo desses anos e colocando à prova a eficiência desses mecanismos. Penso que avançamos, mas ainda temos muito a avançar, né, nessa questão das ações de contingência, que não podem só ficar mais adstritas a cada um dos municípios. A gente vai ter que pensar numa gestão por trechos, por bacias, como nós temos no Cantareira, mas olhar para trechos, porque os impactos e a própria repercussão disso é muito diferenciada em relação a cada uma das situações. A gente sempre teve muito esse olhar do Cantareira pela sua influência, mas nós temos problemas graves na bacia do Corumbataí, nós temos bacias graves na bacia do Piracicaba, estamos aqui hoje, sempre é muito oportuna os registros da BRK, por exemplo, em relação ao Jaguari, e os nossos levantamentos estamos acompanhando, realmente demonstram um grau de preocupação e de necessidade de adequação do próprio sistema de saneamento como um todo, né? Então, eu só queria aproveitar esse momento para fazer esse registro desse envolvimento, de como se olhar para toda essa situação nessa revisão do plano de bacias que está acontecendo, trazer sempre a discussão e essa preocupação, como a gente tem aí na água subterrânea também, a necessidade de ter um olhar como uma fonte estratégica muito importante, e também um monitoramento, não só da água superficial, que a gente faz hoje com tanto rigor, né, em relação, agora nessa Câmara Técnica, mas também olhando para o monitoramento da água subterrânea, que vai ser tão importante, já com uma visão de futuro. Então, eram essas as minhas sugestões, para a gente realmente não deixar de aproveitar essas janelas, que são de crise, mas também de oportunidades de se olhar para o futuro, e refinar esses nossos mecanismos já existentes de monitoramento em relação à água superficial, subterrânea, em relação ao sistema de alerta, que tem que ser eficiente para todos e de uma forma integrada em relação aos diversos órgãos, olhando para as entidades reguladoras, que têm um papel importante, olhando para todo esse conjunto de órgãos que tem aí um impacto, ou tem a possibilidade de talvez auxiliar nesses momentos, e pensar, de fato, que nós temos que ter uma comunicação cada vez mais eficiente, contingente, medidas de contingência, que tragam respostas rápidas diante das ocorrências. E reforçar, né, acho que aos integrantes dessa Câmara, que tragam, de fato, esses problemas, que façam os seus registros de ocorrência por e-mail, porque isso é sempre uma grande oportunidade de a gente buscar soluções, trazer as discussões, ter alguns registros, porque senão essas coisas se perdem em ouvidorias, em registros municipais, e não acaba sendo trazendo para realmente esse parlamento que a gente tem aí, com tantos órgãos envolvidos para a busca de soluções. Então, era isso, Felipe. Eu vou tentar, mais uma vez, acessar o chat para fazer meu registro, mas já deixo aqui também a minha participação e meus agradecimentos pelos trabalhos, pelas orientações que foram dadas. Obrigado, doutora. Perfeita. Como o Alexandre sempre fala, né, a gente não faz gestão aqui só das descargas do Cantareira, a gente tem um olhar para todos os municípios da bacia, e a bacia não termina na captação de Valinhos, que é o ponto de controle que a gente sempre tem que estar observando. A bacia toda, temos vários usuários importantes, a jusante, que a gente tem que ter um olhar para todos eles, isso a gente sempre tem no radar. Uma coisa que eu ia falar, e a senhora ressaltou também, é muito importante, que todos, assim que possível, compartilhem as ocorrências. Se a gente não ficar sabendo, e se essas ocorrências não forem registradas, a gente não tem como ter nenhuma ação, não tem como fazer a questão da gestão, não tem como atuar. Então, os comitês PCJ, a gente sempre busca pela transparência, e a gente sempre solicita que os membros, que os usuários possam estar sempre relatando aquilo que está acontecendo, porque a gente possa conhecer também
as dificuldades de cada um e está colocando os problemas no radar para que a gente possa tratar isso na renovação do plano de bacias, para que a gente possa ter uma atuação mais focada. Então, isso é muito importante. Coloquei aqui na próxima semana, no dia 11, teremos aí a reunião do GT Qualidade. Todos aqueles que têm interesse, participem para ver como é que é feita. Esse grupo é coordenado pela Lilian Pérez, da CETESB, é uma pessoa muito competente, que tem muitos assuntos bastante interessantes que são tratados lá, principalmente a questão do POP, né, do plano de operação do Piracicaba aí, que está acontecendo, que a gente tem colocado um esforço muito grande nele, como a doutora bem ressaltou. Não é um plano só da CETESB, é um plano de todos os usuários aí do Piracicaba, que a gente tem que aperfeiçoar. Estamos aperfeiçoando os canais de comunicação para que as ações sejam o mais rápidas possíveis, para tentar evitar possíveis ocorrências. Nós temos instalado estações de monitoramento de qualidade no Piracicaba. A gente tem feito várias ações que a gente sabe que é um manancial muito importante aqui para a bacia. Então, tem várias ações que nós estamos fazendo e nos colocamos aqui à disposição de todos os usuários, todos os membros. Qualquer dificuldade que vocês tenham, a coordenação está sempre à disposição. Aqui a gente sempre falou 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente está à disposição para atender e para atuar no que for necessário. Obrigado, doutora, pelo compartilhamento das informações aí, pela sua participação. Não sei se mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Sim, Felipe, eu gostaria de reforçar o convite que a Câmara Técnica de Saneamento vai fazer no dia 13, um encontro de hidrometria. Eu acho que é o primeiro que o comitê promove. Esse encontro objetiva, tá? As medições de ligações, isso é um componente extremamente importante para o controle de perdas da bacia. Então, eu estou aqui reforçando o convite a todos os presentes. Quem puder participar, eu acho que é fundamental para as cidades começarem a medir as suas vazões. E quanto à qualidade, Felipe, eu ia também falar, mas você já falou e a doutora Alexandra também falou, não? É importante que as cidades mostrem também nas nossas reuniões como estão a qualidade dos seus mananciais de água bruta, ou seja, informe uma análise de DBO, uma análise de OD, para que a gente tenha uma sensibilidade maior da qualidade dos nossos rios. Era só isso que eu queria complementar. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Não tendo mais nenhum membro inscrito em outros assuntos, eu acho que, Paulo, passo para você fazer o encerramento da nossa reunião e desde já deixo aqui meu agradecimento a todos os participantes. Muito obrigado. Um bom resto de semana aí para todos vocês. E seguimos acompanhando aí a situação dos mananciais aqui. Caso tenham alguma necessidade, estamos à disposição. Obrigado. Bom, eu agradeço a presença de todos. Eu achei muito importante suas colocações, doutor Alexandre. Seja sempre bem-vinda à nossa reunião e que o nosso time continue, como fala o Alexandre, nadando em cardume para que a gente atinja os nossos objetivos. Jorge, um grande abraço a você também. Muito obrigado. Um abraço a você e a todos. Tchau, tchau.